Boa noite, saudações poéticas, eu sou o Luxor Kron. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Corrente Poética de hoje. Estou falando aqui de Brasília, nesse 14 de agosto de 2025, que é o dia do filósofo. Será que todos nós, poetas, somos um pouco filósofos? E será que todos os filósofos não seriam um pouco poetas? Bom, fica a reflexão aí nesse dia, né? E, bom, gostaria de chamar então aqui para se apresentar para a gente, né, o nosso convidado dessa noite, o escritor Alberto José. Bom, Beto, é um prazer enorme receber você esta noite aqui nos Jardins de Luxor. Pô, legal, grande, grande parceiro aí, Luxor. A gente fez um escambo poético, bem bacana. Fez uma troca. E engraçado esse lance do Dia do Filósofo, né? Eu acredito que os poetas estão acima dos filósofos, olha. Porque os poetas cantam a beleza e os filósofos, eles buscam a verdade. E eu acredito que a beleza está muito acima da verdade. Sim, boa reflexão, Beto. Então, como eu dizia, muito obrigado, por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Jardins de Luxor dessa noite. A proposta é a gente ter essa conversa descontraída, né, sobre os nossos trabalhos, para poder trocar impressões aí sobre nossa produção literária. Desde já, as pessoas que passarem aqui na live, já estão convidadas a deixar seus comentários, a interagir com a gente, tá bom? Deixar perguntas que a gente, dentro do possível, vai tentar responder e direcionar aqui, tá legal? Então, fiquem à vontade de participar com a gente, interagir aí com o nosso trabalho. A dinâmica, para quem não conhece, já é famosa aqui na nossa live Corrente Poética. A gente vai ler poemas de forma alternada. Eu vou ler poemas do Beto e o Beto vai ler poemas do Luxor. E aí, claro, nesse bate-bola, nesse vai e vem, nós vamos ter oportunidade de falar sobre as nossas influências, nossas inspirações literárias, nossas referências artísticas, como um todo, né? E, bom, então acredito que podemos começar, né, Beto? Show, isso aí, cara. Bacana. Então vamos juntos, né, que hoje é dia de poesia. Bom, queria começar mostrando para vocês, falando um pouquinho, claro, o Beto vai falar já já melhor, tá bom? Mas eu queria mostrar para vocês aqui o livro A Noite Mais Escura, de Minha Alma, que é o livro mais recente do Beto. É livro de onde nós retiramos as poesias, eu selecionei as poesias que nós vamos recitar aqui nessa noite, tá legal? Além disso, o Beto tem outros 2 livros, o Ensaios Incandescentes e o Ode à Carne. Queria passar a palavra um instantinho, então, para o Beto, para ele comentar um pouco sobre esse livro, né? Está disponível, esse é livro físico, tem a opção física, tem também a opção de e-book, como é que faz para as pessoas terem acesso aí, adquirir, se é direto com ele, se está também nas plataformas. Fala um pouquinho aí para a gente, tá, Beto, do seu livro. Sim, então, o livro não está disponível em e-book, por enquanto. O livro físico está disponível comigo. Quem se interessar é só me chamar aqui no DM. Que eu mandei alguns pelo correio e tal, bem prático, bem tranquilo. Eu mandei para você, chegou em quanto tempo, Lux? Há uma semana. Uma semaninha, o custo não é alto do envio, e o valor do livro também não está muito absurdo, está bem tranquilo. Mas o que? Uma novidade bacana, eu vou gravar um audiolivro. Olha, que coisa bacana, fala pra gente. Tive a oportunidade de... Com os poemas desse livro ou incluindo os outros também? Não, só desse. Tive a oportunidade... Aí você recita os poemas, faz algum comentário, alguma resenha, ou é mesmo ali o texto literal das obras para as pessoas que não podem ali, de repente, ler, ou a questão de tempo? Como é que você pensou esse projeto? Sim, é literal, o livro falado, né? Claro, vou tentar atuar de alguma forma, né? A gente se esforça na hora de recitar, de tentar passar um pouco da emoção, né, do poema. Mas é legal que vai estar aí nas plataformas, vou colocar assim, fazer uma gravação de qualidade, né? Isso é bacana, essa oportunidade. Eu já tenho, a maioria desses poemas já está disponível no meu canal do YouTube, mas eu vou gravar assim com mais qualidade, a qualidade mesmo de audiolivro.
Perfeito. E você fala um pouquinho também do seu canal, né? Como é que as pessoas te encontram no YouTube, como é que as pessoas acham seu arroba lá no Insta. E acho que tem um Spotify também, se eu não me engano, né? Aproveita para falar para as pessoas como é que elas te encontram facilmente aí nas plataformas. Sim, então, meu Instagram é esse aqui, Beto da Lua. Eu coloco muita coisa de guitarra aqui, porque eu também sou guitarrista, dos meus trabalhos musicais e tal. Eu tenho o YouTube, né, meu canal Alberto José, que tem esses poemas recitados, e também tem vídeos de música, de guitarra. Também estou no Facebook, também como Beto da Lua. E eu tenho um álbum que está nas plataformas todas, inclusive no YouTube, que é o Expresso para Lugar Nenhum, que é um álbum de blues. Tem um monte de coisa que eu quero gravar ainda, um monte de coisa pronta. Aos poucos a gente vai desengavetando, né? Mas livro de poesia, esse livro é o livro mais recente de minha alma. Vamos botar assim. Certo, Beto, muito, muito interessante essa proposta do audiobook. Eu tentei fazer uma coisa parecida no Spotify, criando um perfil com o nome Jardins de Luxor, e lá eu recito também os poemas, mas acompanhado de uma resenha, feita por mim, né? Uma autorresenha, e às vezes fica um pouco longo. Depois eu queria até tomar contato com o material que você está produzindo, quando tiver publicado, evidentemente, para dar uma olhada como é que você trabalhou essa atratividade, porque tem pessoas que querem simplesmente ouvir o áudio da poesia, tem gente que gosta de ouvir a poesia e alguma explicação depois, ali, a visão do poeta, as inspirações, aquela coisa. Eu sempre fico na dúvida de como que é a receptividade das pessoas simplesmente com o texto puro da poesia ou com algumas informações adicionais. Mas muito legal, muito sucesso nos projetos. Eu vi que você tem a questão da música, né? Você é guitarrista, é cantor também, né? Por causa do álbum, Não. e compositor. Ah, você não canta, é um álbum instrumental? Não, é um amigo meu que canta, na real. É outro amigo, entendi. Então, tá. De qualquer forma, músico, guitarrista e compositor, claro, por causa da composição das canções e das letras, acredito também, né? Sim, sim. E além desse projeto do audiobook, tem mais alguma coisa vindo por aí? Um quarto livro, alguma coisa que você queira destacar aí sobre sua carreira artística, Beto? Então, a escrita artística eu estou um pouco travado, que eu estou tentando produzir algumas coisas em prosa, mas eu não sei, está levando um tempo longo, assim, porque eu me acostumei muito, me habituei muito com escrever em versos, e eu ainda estou meio que encontrando minha identidade nisso. Livro de poesia, não sei quando vai sair o próximo. Eu acho que a minha média é lançar um livro de 6 em 6 anos, por aí. Os outros dois foi assim. Você também é autor de 3, né? Tá para sair o terceiro, né? Quero lançar o terceiro ano que vem, estou preparado. Mas também queria trabalhar um romance, tá? Uma ideia ainda embrionária. Eu acho que o terceiro de poesia ainda sai antes do romance, porque o romance dá um trabalho a mais na revisão, na criação dos personagens, você quer verificar ali toda aquela coerência do enredo, né? A prosa termina exigindo, no meu modo de ver, uma revisão um pouco mais apurada. Então, acho que ano que vem, certamente, um outro livro de poesia, o terceiro, e acho que em 2027, talvez alguma coisa aí, um romance que eu pretendo lançar também. Mas muito legal, Beto, sua formação artística e plural, né? E sempre buscando trazer, né, através das plataformas aí para chegar, transmitir sua mensagem aí para o público. Bom, acredito também que você dê uma olhadinha lá, mas eu vou mostrar aqui para as pessoas, tá? Os livros que tem publicado, que é de onde também, de certa forma, a gente vai ler os poemas, né? Esse aqui é o Aurora Tardia, que foi lançado no ano passado, e logo esse ano, mais ou menos um ano depois, esse aqui? Lançamos a Cinturinha Perfeita, que está aí também na mão do Beto. Olha só, gente. Queria até fazer questão de mostrar aqui, ó, o Beto dedicou pra gente aqui, ó, o livro chegou com dedicatória aqui, com muito carinho, tá? O Washington Baldez, né, meu nome é artístico, Lucas Forum, mas Washington Baldez é o nome de registro, né? Um abraço poético desse seu companheiro de arte e condição neurodivergente. Que esses versos tragam luz às noites escuras. Expressão sempre, Alberto José. Então, muito obrigado pelo envio, né, da dedicatória que o livro chegou. E recomendo demais. Li todo o livro para poder escolher os poemas e recomendo aí que quem esteja assistindo a live tenha contato, conhecimento do trabalho do Beto aqui através da nossa live, possa futuramente
adquirir também, ou ao menos prestigiar, compartilhar, divulgar, porque é um trabalho muito bacana, muito bem feito. O livro ele tem gravuras, não sei se essas gravuras são feitas também por você, Não, Beto, não. mas de qualquer forma, a produção final ficou muito bonita, porque o título é A Noite Mais Escura de Minha Alma, e como a gente pode ver, ó, o livro ele é todo preto, né, com as letras claras em branco, e dá um destaque, quer dizer, ele é todo estilizado, todo temático, com papel, material de qualidade aqui, que torna a leitura muito agradável mesmo, né, uma obra coesa, não é uma reunião de poemas, quer dizer, isso é uma obra mesmo, que tem ali o Sim, diálogo entre os poemas, conta uma história, e toda a produção final, juntando aqui desenhos com arte, com forma de apresentação, eu realmente admirei muito e recomendo, tá? Vocês adquiram o trabalho aí do Beto, tá bom? Então, os meus livros aqui do Jardim de Luxor, A Aurora Tardia e A Sincronia Perfeita, estão em formato e-book, em formato físico, disponíveis na editora Hecta, e também no meu Insta tem o link para a Amazon e também tem o link para adquirir diretamente comigo, que eu também envio eles pelo correio autografado, com dedicatório e tudo mais também, para quem tiver interesse, tá bom? Então, após falar brevemente aí dos nossos projetos, um pouquinho, né, dos nossos projetos e do que já temos realizado aí na área de literatura, eu queria começar compartilhando o primeiro poema que eu separei aqui do livro do Beto, que se chama A Deusa, que é um poema que eu, inclusive, usei na chamada mais cedo aqui, quando eu fiz o convite para as pessoas comparecerem aqui na live. Até dar um alô para as pessoas que estão chegando aqui. A Laila Moraes, tá? Espaço DM. Lívia chegando por aqui. Eliane, Viviane Silva. Boa noite para vocês, tá? E fiquem à vontade para participar, como eu havia informado. Bom, então vamos lá. Poema, tá bom? A Deusa. Eu pude interpretar a profecia e decifrar o enigma da esfinge. A bruma dos mistérios se restringe à densa tempestade que ora estia. A consciência, ainda que tardia, aguda lâmina ao meu cinto cinge. Seu destro corte, o oscuro véu atinge. Desnuda a deusa, a face muda e fria. Já tenho a chave para abrir a porta. Possuo a faca para cortar o queijo. E a nau perdida, que jamais da porta, hei de guiar, pois encontrei a peça outrora oculta. Clara, enfim a vejo. A que faltava no quebra-cabeça. Alberto José. Gostei desse poema, tá, Alberto? Foi o primeiro que eu separei aqui para divulgar, né, nosso evento. Eu gostei dos versos quando você fala que chave que abre a porta, peça outrora oculta, e queria conversar um pouco sobre o significado aí dessas metáforas. Acho que você pegou. Acho que você pegou o significado. Essa chave que abre a porta, essa peça aí perdida, oculta, né, que me lembrou até uma parte do Evangelho, né, que eu gosto de ler, assim, eu sou universalista, gosto de ler vários materiais, inclusive espiritualistas, né. Aí eu estava lendo na Bíblia uma passagem que Jesus fala que a pedra que os profetas rejeitaram, ela era a pedra angular, a pedra de topo, né, a pedra que sustentava toda a estrutura, e sem ela não dava para você ter a edificação, simbolicamente, claro, né. Mas no seu contexto aqui do seu poema, essa peça, essa chave, isso é um entendimento, é um nível de consciência? Fala um pouco melhor aí pra gente. Então, eu vou contextualizar um pouco, né? O livro, como um todo, fala de luto. É um livro sobre luto. Eu começo dedicando ele ao meu pai, que tinha recém-falecido, e durante o processo que ele ainda estava doente, né, agonizando, eu estava escrevendo alguns desses poemas. E a Deusa, ele praticamente fecha, né? É o penúltimo poema. E foi o momento que eu entendi que a obra estava completa. Eu falei, não, agora acabou o livro, eu vou publicar. É difícil, né, chegar nesse ponto. Aqui eu vou publicar. E nesse contexto que eu estava no luto, né? Eu estava em algumas dúvidas sobre mim, tive alguns problemas. E foi quando eu fui buscar avaliação diagnóstica, né? E, no caso, eu entendi que eu sou neurodivergente e tal.
E isso, vamos dizer, você passou por isso também, né? Sim. Isso faz a gente olhar para a nossa vida toda de outro jeito e entender bastante coisa. Talvez a gente não entenda tudo, mas bastante coisa começa a fazer sentido. Então, sem aquela informação ali, pô, alguma coisa não se encaixava, né? Faltou aquela pedra angular. Então, tipo, você não entendia o que estava faltando, porque, sabe? Porque, pô, por que eu não estou satisfeito? Por que eu não faço o meu trabalho? Vou para casa, vejo um pouco de televisão, durmo e tá tranquilo, levar uma vida normal. É tão Só que simples nunca para as tá pessoas, né? tranquilo. Por que será que comigo precisa ser tão complicado assim, né? Por que eu não faço igual aos outros e fico satisfeito com. E sempre ficava isso, pô, mas por que tem alguma coisa diferente aí que eu não sei o que é? E no caso, quando eu fui entender, né, sobre o que é realmente a superdotação, aí que eu percebi que era um novo momento, era um novo ciclo, era um momento de autoaceitação, de autocompreensão, assim. E também você passou por isso, né? Sim, inclusive o E livro Aurora Tardia, ele faz uma referência à descoberta tardia, esse renascimento tardio, que aqui você coloca como a chave, essa questão da peça que faltava, e eu também metaforicamente coloco como uma aurora, como um amanhecer colorido, eu uso a aurora boreal, para falar, olha, agora as coisas têm mais cores, elas têm mais sentido, porque mesmo tardia, nós conseguimos aí o que faltava, né? Que para mim foram as cores ali da aurora, que simbolicamente, para você, simbolicamente, colocando aqui a questão da chave e da peça oculta. Muito bom. falar um pouco do seu livro também, que eu tive o prazer de ler, assim. É, é legal você escrever um livro para meio que sedimentar essa, vamos dizer, ampliação de consciência, essa descoberta sobre si mesmo, né? E o que me saltou muito aos olhos foi o seu uso da metalinguagem. Assim, de ler poemas de superdotados, já tem umas coisas que eu identifico que é a intensidade emocional, que também vai aparecer nos meus, e muito uma conexão com o transcendente, você apresenta muito também. Mas o uso criativo e inventivo da metalinguagem foi algo que para mim marcou muito, assim, eu achei, pô, que legal, tem uma identidade forte aqui, como se ao mesmo tempo que você é um neurodivergente que reivindica o direito de um existir neurodivergente, né? Você também é um poeta que reivindica o direito de ser poeta. Então, isso está simbolicamente expresso na metalinguagem. E eu também peguei várias referências de música popular, desde Los Hermanos, Engenheiros do Havaí, a Chico Sim, sim. Buarque, e eu entendi seu gosto musical bastante aqui lendo seu livro. Esse E diálogo com o leitor é muito interessante, é muito, muito gostoso. tem uma parte que faz muita alusão à cultura nordestina. Eu não sei se Brasília tem essa influência forte. Eu não sei se você tem uma origem nordestina ou se é algo Também, sim, sim. familiar. Meu pai do Maranhão, minha mãe do Piauí. Tem uma vertente, sim, uma influência forte nordestina na minha criação. Show. Aí tem bastante isso. Mas eu queria até mostrar um pouco. é, tipo, tem o QR Poetry de QR Code, né? É É isso. um poema. Aí fala sobre algo mais que tem a ver com imediatismo e tal. E no final tem um QR Code aqui para ser escaneado. Achei muito bom. Tem coisa que eu tenho que mostrar aqui para fazer sentido, porque usa inventivamente também a Claro, parte claro. gráfica, né? Múltipla escolha, com as opções A, B, C, D e E. E em cada estrofe tem uma lacuna para, né, meio que você adivinhar e preencher corretamente. Eu Usar a achei isso bem criatividade. legal. Isso é bem contemporâneo, mas o que tem um poema aqui muito legal que fala sobre papel passado, que é entre você e os loucos, né? Seria Sim, isso? sim. Entre o poeta e os loucos. E no final do poema tem o espaço para assinar aqui.
Isso, O espero poeta que os assina. leitores assinem, né, na parte lá, porque realmente é aquela interação, né, a proposta da interação com o leitor. Sim, então, a metalinguagem se faz muito presente em muitos poemas, e isso é muito legal, assim. Você começou a publicar já bem recentemente, né? E é legal a maneira que você já busca uma identidade muito singular, assim, uma maneira muito própria de se expressar, né? Uma inventividade de forma, de assuntos, isso eu achei bem bacana. Demora um certo tempo, né, Beto? Assim, eu comecei, tem 3 anos, na verdade, que eu comecei a redigir alguma coisa com a proposta de tornar público, né? E demora um certo tempo para a gente formar essa identidade, né? Eu costumo dizer que o livro A Aurora Tardia, que foi na descoberta da TDAH, foi muito para eu encontrar qual era o meu estilo, com criatividade, com essa inventividade, com esse sair do lugar comum, né? Com coisas mais inusitadas, de pensar um pouco fora da caixa. E o A Sincronia Perfeita, ele casou com a descoberta da superdotação e das outras habilidades. Então, ele já tem uma vertente de consolidação de um estilo, né? É um estilo um pouco, é uma proposta já um pouco mais, eu acho que madura, porque você vem consolidar o que você trouxe inicialmente ali com a Aurora Tardia. Então, eu espero que agora o terceiro livro que eu vou lançar, que o nome vai ser Leveza Plúmbia, ele traga ainda mais essa maturidade de temas e de profundidade e de coesão para conversar. Na verdade, todos esses livros eles conversam entre si, né? Eu acredito que eu os vejo como uma trilogia, um mais associado a TDAH, um mais associado a uma forma de ver o mundo mais pelos olhos da superdotação, e esse terceiro, um pouco mais pela ótica de uma pessoa autista de nível 1. Então, seria um pouco para complementar essa trilogia, para, enfim, colocar isso de forma a conversar, né, esses 3 livros. E eu acredito que você também tem mais de uma condição, não é isso, Beto? Você tem TDAH também? Ou você só tem a Não, superdotação? assim, parece muito que eu tenho TDAH, mas eu Parece, não parece fecho, bastante. eu não chego a fechar os critérios diagnósticos para ser considerado com TDAH, apesar de eu ter muita característica de TDAH. Acho que se eu fosse só num médico, num neurologista, num psiquiatra, eu seria diagnosticado. Mas, ou talvez se fosse avaliado por outra neuropsicóloga e tal, talvez visse dessa forma. É uma questão muito de interpretação. É verdade, a gente E vê que essas áreas de sombra deixa até os profissionais, quando você tem mais de uma de condições, você deixa até os próprios profissionais confusos, né? mesmo a superdotação pura, que a galera às vezes idealiza como uma pessoa sem problemas, na verdade não tem como. Os traços autísticos e os traços do TDAH vão estar presentes em qualquer superdotados. E Também acredito. você pode não ter os critérios para diagnóstico, mas tem características ali. Mas a gente vê como a maioria das pessoas que a gente interage tem mais de uma condição, como isso é comum, né? Sim. E no caso eu não fechei os critérios para um diagnóstico. Vamos dizer que a superdotação não chega a ser um diagnóstico, não está nos manuais como diagnóstico. Mas é toda uma condição diferente, né? Que vai muito além assim do talento e de uma Sim, sim. habilidade super desenvolvida, de uma rapidez para aprender. Na verdade, tem vários aspectos de personalidade, vários aspectos emocionais. Sim, Assim. sim. O que salta aos olhos é mais a ponta do iceberg, que é aquela questão mais que as pessoas olham como capacitismo, né? Embaixo disso tem toda uma complexidade de funcionamento, dificuldades emocionais, dificuldades de se perceber, de ter consciência de si mesmo, todas essas questões que se comenta, né, de síndrome do impostor, às vezes são coisas bem pesadas que estão por baixo, às vezes, de um diagnóstico, de uma identificação, no caso, né, que não é doença, então a gente trata mais como identificação. Mas eu vejo que essa parte mais capacitista, ela termina cerceando, às vezes, o entendimento do que é todo o processo para entender a superdotação, porque às vezes a produção ela vem não necessariamente através da expressão acadêmica, ela pode vir pela arte, pela literatura, ela pode vir pela liderança, ela pode vir pela parte do domínio corporal, dança, tanta coisa, né, que às vezes até mapear fica um pouco complicado.
Mas eu fiz essa pergunta porque eu vi você ali envolvido em várias atividades, a música e tudo mais, e eu pensei que poderia ser um pouco de hiperatividade, assim, mas não tem como não ter, você vai perguntar um pouco disso também, porque logo, logo a pessoa masteriza uma questão e aí ela já quer estender o entendimento dela para alguma outra área de conhecimento, né? Falando um pouquinho mais aqui do seu livro, eu até reparei também, eu tive o cuidado de olhar aqui a parte mais estrutural dos seus poemas, e me chamou a atenção a métrica também, me chamou a atenção seu vocabulário rico, um vocabulário que eu acredito também seja de um QI verbal um pouco acima da média, porque as palavras que você usa são rebuscadas e também bem colocadas e ajudam a construir as imagens que você traz, né? E queria até perguntar para você, como é que é essa questão música, poesia? As letras, você pensa assim, não, agora eu estou compondo uma letra de uma música, isso não tem nada a ver com poesia, agora eu estou fazendo poesia, isso não tem muito a ver com música, apesar de ter uma certa musicalidade aqui no ritmo dos seus poemas, né? Se a gente fizer uma análise mais técnica. Mas já aconteceu de você, estou escrevendo um poema e dali a um tempo você pegou a guitarra e musicou aquele poema, aquele negócio virou uma música, ou você vê essas coisas mais assim um pouco separadas? Então, no início era mais difuso, mas hoje é muito distinto. Se eu for musicar um poema meu, eu prefiro entregar para um parceiro musicar do que eu mesmo tentar fazer. Eu acho que eu não consigo. Eu já fiz algumas parcerias bacanas, assim, mas em geral a música eu tenho um processo que vamos dizer que a música vem primeiro e não vem as duas coisas ao mesmo tempo. Quem é cantor eu acho que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei se você compõe, assim, como é seu processo. Eu componho também, mas assim, às vezes me vem a melodia na cabeça. Aí eu tenho letras de poemas, umas 3 vezes eu consegui casar bem uma melodia que eu criei com um texto poético que já existia, mas isso não é comum, porque às vezes a melodia que você criou ali na canção, ela não vai casar direito exatamente, aí você tenta fazer uns ajustes, umas modificações que nem sempre fica legal, aí depois você vai olhar, isso não tá legal, mas às vezes dá certo, de você... Eu gosto de compor no teclado porque é o meu instrumento original, hoje eu toco mais contrabaixo, né? Mas meu instrumento de formação de teoria musical é o piano, né, o teclado. Então, para compor, eu sempre volto para as origens e tento fazer alguma coisa no teclado. E aí a gente cria a melodia, ali pensa na linha melódica, no arranjo, e às vezes vai olhar lá no seu repertório de letras e fala, poxa, mas nada encaixa aqui. Se eu quisesse, eu teria que fazer uma letra completamente diferente de tudo que já existe, porque realmente não consegui casar nada. Mas às vezes conversa sim, a poesia conversa com a parte musical e eu acho isso muito bacana também quando o artista consegue trabalhar essas duas questões. Sim, sobre os versos serem metrificados e rimados, vamos dizer que eu meio que cheguei, esse livro foi onde eu estabeleci essa identidade. Eu experimentei muitas formas diferentes de me expressar e acabou que essa influência mais simbolista marcou um pouco mais. Você gosta dos sonetos, né? Eu não vi os seus outros livros, mas esse aqui é soneto do começo ao fim, né? Metrificado, estrutura fixa, muito rigor, né? Não deixa de ter a criatividade, a expressão do sentimento que você coloca de nenhuma forma fixa te deixa preso, mas mesmo assim você cuida ali da apresentação do poema, tá dentro de uma das formas clássicas aí da expressão poética, que é o soneto, né? Sim, é quase um livro de sonetos. Eu te mandei um outro poema junto num libreto, né? A Besta. Isso. Não sei se deu tempo de você ler esse também. Não, foquei nesse aqui. Esse aí eu vou degustar semana que vem. Tá, esse foi um desafio formal, porque meio que é como se eu falasse do fim do mundo. É uma história, né? E foi um desafio formal muito grande, porque eu fiz 6 partes com 6 estrofes de 6 versos, como alusão ao número 666, o número da besta. Aí é todo rimado também, metrificado, e meio que foi, sei lá, um pouco inspirado em Dante, né? Que ele tinha esse negócio E Nostradamus também tinha um pouco, então meio que experimentando a forma, né? Mas eu já experimentei até neoconcretismo, já viajei em um monte de coisa, e acabei me estabelecendo mais assim, como se encontrou sonetista. No soneto, né? E esse você vê que eu faço de uma maneira fluida, que não parece exatamente que é um soneto, às vezes com uma linguagem até não tão rebuscada, né?
De Bem fato, tem uns que natural. são mais claros, assim, no sentido de não usar tantas metáforas, apesar de você ser bem metafórico, né? Eu gosto disso, né? É uma das figuras de linguagem que alcançam uma amplitude de leitores de entendimentos, porque cada um vai pegar ali até o nível que está no seu repertório, né? E aí o leitor que tem uma profundidade maior, você vai conseguir alcançar ele e transmitir uma mensagem um pouco mais profunda, mas aquele que não tem ali, de repente, o seu vocabulário, o seu nível de entendimento, também vai conseguir entender de alguma forma, né? O que você transmitiu. Mas então, Beto, você tem algum poema aí do livro que você tenha lido e tenha gostado e queira dar destaque aí do A Sincronia Perfeita? Em Vamos lá, especial? vamos tentar. Eu não treinei muito assim para ler, mas vou tentar aqui. Vamos lá. À vontade. Tem uns que são bem bacanas para ser falados, assim, peguei isso também. Não sei se você chega a participar de saraus, mas é. Sim, na Efêmera Sintonia a gente está sempre por lá fazendo sarau online, assim, físico é um pouco restrito aqui, sou um pouco fora do circuito aqui em Brasília, tenho até que me inteirar mais, mas online quase sempre a gente está por aí fazendo alguma coisa. Bacana. Vamos lá, eu peguei o Júri Popular. Porque olha assim, parece até que você é do direito, né? Mas você é economista, não é isso? Sou economista, isso. Trabalho no tribunal, mas eu sou economista, então o Ah, juridiquês termina fazendo parte aí, de certa forma, né? show. Vamos lá. Júri Popular. Matei os críticos. Sim, confesso. Porém, foi em legítima defesa. Usavam armas tão letais que, se não fossem eles, seria eu. Concedam-me atenuantes, pois foi bem além de um malfadado caso de intrigas intelectuais rondando em mesas de bar. Crime passional? Sim, talvez. Mal-humorados insuportáveis feriram a minha sensibilidade eivados da mais cega crueldade. De forma covarde, me atacaram de surpresa, rápido, por inteiro, mais de uma vez, sem piedade. Até que cansei, reagi para viver. Juro, não queria eliminá-los, apenas afastá-los de mim, para bem longe, para sempre. Então, revidei, sem pensar. Me garantam ampla defesa. Consigo provar minha inocência. Tenho direito ao contraditório. Talvez nem tenham morrido. Agora, acuado nos bancos dos réus, apelo ao dito popular para explicar. Vaso ruim não quebra. Não confio na autópsia, menos ainda no legista. Logo, se virem algum defunto crítico, ambulante, morto, andando por aí, sim, fui eu. Ou talvez meu alter ego. Ponderem. A vítima nem sequer vivia. Não há que se falar de homicídio doloso, mas para compensar a fatídica tragédia, doarei cestas básicas aos pobres carentes, mais ricos que aqueles miseráveis dementes. Se ainda assim, consternados, alegarem inestimável perda, peço, não se lamentem. Afinal, por aglutinação literal, cadáveres são apenas carne dada aos vermes. Carne dada aos vermes. Carne dada aos vermes. Para além desta triste decomposição, não me condenem levados pela emoção. Austero e confiante, na justiça acredito. Assim, algemado, aguardo o douto veredito. E aí, Beto, você me condena, você me absolve, estou livre, ou vou ser condenado a 30 anos de reclusão? Podemos matar os críticos? Podemos. Podemos. Muito legal essa citação de Legião Urbana aqui. Ah, você pegou, né? Você pegou aqui a referência do Conexão Amazônica, né? Do Renato Russo, né? Trilhas intelectuais andando em mesa de bar. Eu fiz homenagem à Legião Urbana por quase um ano. Eu toquei num grupo, né? De tributo, né? Aí, Legião Urbana direto. Na hora que você lembrou, né? Ah, é. E gostei dessa metalinguagem aqui. Carne dada aos vermes.
Cadáver. Muito bom. A metalinguagem que salta mesmo aqui, pra mim, assim, né? A inventividade de brincar com as palavras e tal. Você identificou bem, eu gosto desse estilo metalinguístico desde o começo lá do primeiro livro, e eu gosto muito de referencialidade poética, artística, musical, em geral, porque eu acho que aí a gente vai buscar no repertório de quem está lendo, e aí ele lembra da música, lembra do que sentiu quando ouviu a música, aí ele, poxa, que legal, eu entendi isso da música, e esse poeta usou aqui um verso da música que mostra que realmente a gente conseguiu essa sintonia, conseguiu aí essa afinidade aí por conta da produção poética. Isso eu acho muito legal. Então, sempre procuro ter esse diálogo com o meu leitor, usando tanto a metalinguagem quanto a referencialidade. Às vezes até é demais, às vezes até me questiono, olha, será que eu não estou usando muita referencialidade nos meus textos? Mas, no geral, as pessoas acham assim, divertido, elas interagem e me dão retorno de que, eu lembrei, eu vi seu poema, lembrei daquela música, falei que legal, era isso mesmo, a ideia era mais ou menos essa, né? E uma é coisa que a muito gente bom. se conecta bastante é a referência à mitologia, que você também gosta, né? Adoro, gosto muito de mitologia grega, romana, dos orixás também, a ancestralidade afrodescendente, né? Gosto de usar também, fazer algumas brincadeiras com isso. E Só dar egípcia, uma né? luzinha aqui. É egípcia também, tem um meu ali que é bem o indestrutível, né? Ele é bem um poema bem voltado para a questão egípcia. Só dar uma luzinha para o Péricles Carmelo, que apareceu aqui na nossa live, tá? Um grande abraço, fica à vontade para participar. Mas esse poema, eu até recitei, foi um dos poemas que eu recitei presencialmente no Sarau, aqui em Brasília, na UNB. Foi até num público que era no contexto do direito, né, no evento da Faculdade de Direito. Eles adoraram, assim, acharam muito legal assim, as brincadeiras, né, com os conceitos jurídicos. Mas a ideia legal é o que está por trás disso, a gente não se deixar cercear, de certa forma, por posturas muito críticas. Isso vai desde as pessoas que são acadêmicas e trabalham mesmo, tem aquela crítica literária para ver o valor literário das produções como sua atividade fim, que tem seu valor, evidentemente, né? Ou como aquelas críticas mais vazias, que a gente sabe quando está recebendo uma crítica consistente e quando a gente está recebendo uma crítica vazia que não merece prosperar, né? Mas, de qualquer forma, dá para qualificar isso bem. Mas, no geral, a ideia é que seja qual for a crítica, mais refinada, menos refinada, mais construtiva, mais destrutiva, a ideia é que isso não nos cale, né? Não cale as pessoas que buscam a expressão artística, seja de qual forma, porque, claro, uns vão gostar mais, outros vão gostar menos, mas, de forma nenhuma, esse matar simbólico dos críticos quer dizer eu prefiro silenciar a voz deles dentro de mim do que eu me silenciar por conta de não ter agradado A, B ou C, porque na verdade não vamos agradar a todos através do que nós produzimos. Então, precisa ter esse certo empoderamento, por mais qualificado que seja a crítica, a gente pensa, vou continuar produzindo, vou continuar pensando o mundo do meu jeito, vou continuar buscando ali me expressar em que pese as críticas. Então, a ideia de matar simbolicamente os críticos é dar vida, manter viva a nossa capacidade de expressão, respeitando a opinião de todos. Claro, né? Assim, que bom que se estão criticando é porque estão lendo, e se estão lendo é porque está tendo visibilidade, mas que isso nunca seja um empecilho ou uma trava para que qualquer artista de qualquer área deixe de se expressar porque está preocupado com o teor das críticas que possa eventualmente receber, né? Às vezes, para cada uma crítica que você recebe, você tem 10 pessoas que se identificaram e vão fazer uma reflexão, de alguma forma, modificar algo dentro delas, porque conseguiram entender. Você conseguiu transmitir para elas. Mas legal você ter escolhido esse poema, que é um bem original, né? Um dos mais E eu acho originais. que conecta também com a identificação da superdotação, porque um dos traços é essa autocrítica muito forte, ligada a essa intensidade emocional, né, que pesa muito ao receber uma crítica. Sim. O que a gente estava falando da síndrome do impostor e tal. Eu acho que tem a expressão disso também. Termina sendo uma expressão disso também. A crítica termina sendo mais pesada, porque além de lidar com a crítica externa, que todo mundo tem que se acostumar, a autocrítica interna para a superdotação de outras habilidades, ela é um pouco mais pesada, né? Tende a ser um pouco mais pesada, porque você usa de um rigor muito forte para falar, olha, eu vou publicar essa poesia, não, eu vou ler 20 vezes aqui antes de
de publicar, porque eu acho que não está boa o suficiente, porque eu acho que não vai ser bem interpretada, e de repente uma pessoa menos crítica já estaria com a poesia publicada semanas antes e a receptividade teria sido boa. Às vezes eu reflito muito isso, né? As coisas não precisam estar perfeitas para elas acontecerem, como a princípio é a nossa forma de pensar mais voltada aí para a superdotação, né? Às vezes é só a gente estar pensando em que as coisas precisam ser tão perfeitas, todo o resto do mundo prefere a interação do que propriamente coisas perfeitas. As coisas, quando elas acontecem, elas dão dinâmica, dão acontecimento, dão opiniões, e às vezes a coisa guardada na nossa gaveta, porque não está perfeita o suficiente, não está gerando nada, não está gerando discussão, não está gerando opinião, então termina sendo uma coisa até estéril. Então, um trabalho mesmo para o superdotado ter essa questão de dosar, de pesar ali a autocrítica com poder de realização para conseguir ter o famoso desempenho, né? Na verdade, quantos aí ficam com uma autocrítica, uma autocensura tão grande que terminam produzindo muito pouco. E as coisas que estão guardadas, às vezes, estão bem além de outras que estão girando por aí, como arte, como cultura. E coisas boas estão guardadas por conta de uma autocrítica excessiva. Você pegou bem isso, sim, né? Conversa com certeza com esse tema. Show. Vamos lá, vamos de poemas aí pra galera. Sim, vamos de poema, tá? O próximo que eu trouxe aqui do seu livro se chama Casa Triste. Já vou Esse por aí que é eu muito gostei bom. desse. Vamos Esse é lá. um dos preferidos de muito esquileiro. Acho que um dos meus também. É o segundo que eu escolhi aqui, né? O Deus é bem impactante. Agora eu sei por quê, né? Que chama tanta atenção. Apesar de estar mais lá para o final do livro, mas o Casa Triste também. Bem, vamos lá. Naquela rua há uma casa triste, cuja dor persiste dia após dia, por noites frias e manhãs sombrias, que melancolia, igual não viste. Não sei se alguma esperança existe, pois no lugar triste, tudo o que havia era um pesar, desses que asfixia, e uma só gente, que na casa assiste. Acho que a casa esteve sempre ali, com paredes velhas, janelas tortas, com um canto choroso a se fechar. Perguntam os que estão a ir e vir. Quem reside ali? Se sabê-lo importa, já faz tempo. Sou eu quem habito lá. Surpresa aí no final. É um poema autorreflexivo, é um poema introspectivo, mas sabe a reflexão que me puxou? Eu acredito que não foi nem essa exatamente a essência principal do poema, mas eu vou usurpar um pouco da sua metáfora para dizer a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li esse poema. Foi uma reflexão da impressão que nós causamos aos outros com nossa aparência e nosso comportamento, que por ser neurodivergente, às vezes é muito peculiar. Quantas vezes não queremos passar uma impressão e terminamos passando uma impressão. Ou queremos passar uma impressão e por falta de algumas habilidades, por conta das assincronias, terminamos, não conseguimos nos fazer entender. E às vezes parece para as pessoas que a gente está com um semblante alegre e temos uma profunda tristeza. Ou a casa, usando a metáfora da casa, a casa está se apresentando de um jeito, mas interiormente, né, a fachada está interiormente, não necessariamente está expressando exatamente aquele nosso estado interior. Então eu, como neurodivergente, muitas vezes já passei por isso, já fui considerado em alguns contextos como arrogante, metido, antipático, e eu não tinha a mínima intenção, nem que eu quisesse, ou pelo menos que as pessoas estavam me enxergando ou me interpretando dessa forma. E aí, quando eu vi a ideia da casa, eu pensei muito isso. As pessoas estão olhando a fachada de uma casa, mas não sabem o que está acontecendo no interior dela. E como é muito fácil para as pessoas julgarem, mais fácil julgar do que tentar entender ali a personalidade de cada um, é muito fácil para a neurodivergente ser mal interpretado, né? A pessoa que superdotada às vezes é muito metida, ou às vezes o autista não quer nada, não quer interação com as pessoas. Na verdade, ele até quer, de certa forma, mas falta uma habilidade, ou o nível de interação que ele precisa é bem menor do que as pessoas normalmente precisam. E o próprio TDAH, por algumas inadequações sociais, né, que termina, às vezes, retraindo ali pelos sucessivos retornos negativos que vão sendo passados para a pessoa ao longo da vida, isso termina tendo um viés muito grande entre a casa que as pessoas estão vendo e o que há dentro
no interior. Eu experimento muito isso, eu sofro muito com isso. Então, quando eu vi o poema da casa, me veio essa ideia do interior, do que as pessoas estão vendo, sem entender exatamente como é que está a situação no seu interior. Sim, é o primeiro soneto com plot twist, né? Ninguém imagina que você é a pessoa que está dentro da casa. Sou eu que estou ali. É um tom meio melancólico, assim, mas, sei lá, pra mim tem muito a imagem de uma casa, como seria uma casa triste. Quando você olha para uma casa e fala, pô, mas essa casa aí é triste. Às vezes a casa passa uma tristeza. É verdade. A imagem, eu acho que a imagem fala muito, assim, porque você tem uma impressão sensorial, assim, de como é aquilo. Não vai pela lógica, não vai. Parece que vai direto, assim, né? Verdade. Tem. E assim, uma outra questão é que você passar repetidamente, todos os dias, próximo de uma casa como essa, de uma pessoa que aparenta essas características, termina caindo na invisibilidade no lugar comum, né? Você olha, não, sempre foi assim, sempre foi assim. Eu acho que isso ainda agrava um pouco mais dessa tendência das pessoas divulgarem aparências e não buscarem ali o que está no interior, o mais profundo, né? Além da aparência física. Sim. Vamos lá, vamos de mais poesia, mais poesia. Ah, tá, Deixa eu ver, vamos lá, eu vamos lá. escolhi um outro aqui. Vamos lá. Muito bom esse aqui. Serviço de inutilidade pública. Me lembrou um pouco Paulo Leminski, né, que vinha com essa de que a poesia é um inutensível. Serviço de inutilidade pública. Hoje, decidi desfazer poesias. Anseio por uma nova humanidade. Portanto, não me cabe sentir saudade. Vou fazer um curso de reprogramação. Bem lógico. Sem rimas e sem refrão. Odeio falsos ofícios e vidas vazias. Sem belas melodias e com telas sem flores. Com teclas vis, repletas de letras sem cores. Não importa. Não me pintem mais fantasias. Demito-me deste ingrato serviço. Mas, se quiserem ler ainda algum verso, recito sábias palavras dúbias, como cortesia. Olha, Beto, eu estou adorando suas interpretações. Estou quase pedindo para você pegar uma meia dúzia minha de poemas, fazer um vídeo para eu publicar no Jardim de Luxor, porque eu estou adorando. Acho que seu videobook vai ficar fantástico com essas interpretações dos seus poemas. E se você me emprestar aí suas capacidades cênicas ou vocais aí de trazer essa emoção, essa interpretação para o poema, vai ser muito bem-vindo, porque eu estou adorando. Eu cheguei a estudar pouco. Eu não sou ator, não tenho muita experiência, mas eu fiz um workshop, né, bem bacana, com a Elisa Lucinda, uma atriz poetisa, que meio que ela tinha essa pegada de não colocar a poesia num pedestal, mas de falar a poesia com a emoção que pede, mas de uma maneira como se fosse realmente uma conversa. Uma conversa talvez mais emocionada, mas uma conversa normal que você teria. E era incrível porque você não entendia a Elisa Lucinda. Não tem muita diferença de quando ela está conversando normal para quando ela está recitando. É muito engraçado. E aí eu tento pegar um pouco disso, né? Muito legal, você tem talento para ator também. Coloca uma emoção e uma expressão facial na interpretação que casa bem aí com o significado do texto. Obrigado. Eu preciso investir mais nisso. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Que a gente faz. Mas a gente não tem como treinar tudo que a gente gostaria. Mas o que você achou aí desse desencanto com a poesia, aquele dia que você acorda assim, ó, já ninguém quer saber de poesia mesmo, eu estou me demitindo, vou fazer outra coisa. Me conectou um pouco com o Vinícius também, que tem um poema que ele fala para o passarinho, né? Por que vieste à minha janela meter o nariz? Se é para um verso, não sou mais poeta, vivo tão feliz. Eu acho bacana, mais uma vez, entrando na metalinguagem, né?
E você logo em seguida tem um poema Desserviço de Utilidade Pública. Que vem a completa. Aliás, você se incomoda de ler na sequência aí, só para a gente fechar o entendimento aqui para as pessoas que vão ver a live, que é uma brincadeira, né, com os dois. Vamos lá, parte 2. Desserviço de Utilidade Pública. Ontem, decidi refazer poesias. Anseio poder colorir toda a cidade, com encanto, giz de cera e diversidade. Vou desfazer aquele curso de programação. Por óbvio, prefiro rimas com sonoro refrão. Desfrutarei desse ofício por longos dias. Pintarei melodias doces com lápis e cores. Lapidarei nobres perfumes das flores, em estrofes de perfeita simetria. Resolvi retornar ao jubiloso serviço. Se insistem em versos, não seja por isso, recitarei espúrias palavras vãs, sem anestesia. Aqui na vida do poeta, né? Um dia você se cansa de fazer poesias e no outro dia você acorda querendo fazer poesias para mudar o mundo. Então, não sei se você... E a música também, não sei se você experimenta isso, mas eu tenho uma certa instabilidade de humor, que eu não sei se é derivado um pouco dessas condições, né? Mas às vezes acontece isso. Eu fiz esse poema um pouco para retratar, eu brinco um pouco aí com a questão da tecnologia, ele flerta um pouco com o tema da inteligência artificial, ainda que tangencialmente, né? Mas aí fica aquela coisa, já que as pessoas querem a programação, algoritmos, então eu vou deixar esse negócio de poesia para o lado e vou oferecer aqui minhas capacidades para a sociedade de uma forma mais prática. Aí no outro dia, não, eu quero colorir a cidade com cores, eu quero trazer poesias para o mundo, né? Então, foi meio que uma brincadeira com as duas poesias para mostrar às vezes, essa oscilação que depende, às vezes, um pouco da receptividade, depende um pouco do nosso estado de espírito, mas é só uma brincadeira, né? Não deixaremos de ser poeta, foi só para deixar transparente que às vezes a gente acorda mesmo um pouco mais desmotivado com a receptividade das pessoas e outro dia dali a gente recebe um feedback e já está super animado de escrever mais. Mas queria até te ouvir, você também tem esses altos e baixos no seu desejo de compor poemas? Se bem que eu gostaria de dizer que a programação não é tão oposta assim à poesia, né? Porque se programasse, escrever linha por linha como se estivesse escrevendo versos, assim. Alguém da programação pode concordar com isso. De certa forma, sim, vou concordar com você, realmente. Ou a galera que gosta muito de matemática, resolver uma equação é como se fosse desenvolver uma poesia. Meio que tem uma galera que faz essa conexão, segue meio que essa lógica. Então, de fato, né, minha formação é economista, né, e eu adoro expressar também, né, com letras, e realmente não precisa ser antagônico, né? E eu meio que... Eu tenho uma coisa como compositor, até alguns professores que eu tive que diziam que não precisa esperar a inspiração vir, você simplesmente senta e faz o que você tem que fazer. E eu gosto de pensar que existe sempre uma música tocando dentro de você. A diferença é que na maior parte do tempo você não está ouvindo. Se você parar para ouvir a música que está tocando de você, você pode tentar colocar isso para fora. E isso vai valer tanto para a música quanto para a poesia ou para a expressão em geral. Está sempre ali dentro da gente, não existe um momento mágico. Existe um momento que a gente se permite. Eu diria que é uma questão disso. É uma sintonia, né? E aí eu até tem um poema que eu falo também dessa questão do ócio criativo. A gente precisa se esvaziar um pouco para ouvir essa voz, né, que está um pouco ali escondida. Parar um pouco com o barulho, parar um pouco com tanta influência e excitação dos sentidos para você conseguir captar e trazer isso, né? Exatamente. Inspiração, às vezes, é isso, né? É parar um pouco para escutar coisas que já estão ali, você só não estava sintonizado com elas ainda. Tendo a concordar, acho que é assim mesmo que funciona a produção artística. Show. Aí eu queria... a gente daqui a pouco estamos já chegando aqui para o fim, tá, Beto? Eu queria só, para as pessoas entenderem melhor a proposta do seu livro, uma coisa que eu achei muito bacana, que talvez não dê tempo da gente comentar, mas eu queria deixar registrado, tá bom?
Tem uma certa altura do livro, aqui na página 17, em que o Alberto fala: diário de sonetos. Imerso em crises existenciais profundas, o poeta se retira por 7 dias e 7 noites, ao longo dos quais escreve estes sonetos. E a partir daí nós temos dias e noites, do 1 até o 7, colocando as impressões, as reflexões e o que o poeta conseguiu alcançar e trazer através de poesia, oriundas dessa experiência, tá bom? O que eu vou ler aqui é o dia 3, que me chamou a atenção. Como eu disse, nosso tempo está escasso, nós não vamos conseguir, infelizmente, conversar mais tempo, porque a conversa está muito bacana, agradável e produtiva. Estou adorando, queria ter mais 30 minutos para conversar aqui com o Beto, mas não posso deixar de registrar esse poema, porque ele está dentro do contexto desses 7 dias e 7 noites da produção ali afastada, que eu acho que é um pouco a essência do livro, porque a noite mais escura de minha alma fala justamente desse mergulho, dessa introspecção interior que o artista foi buscar e voltou e trouxe para nós aí por meio da poesia, tá bom? Então vou ler para vocês o dia 3. A porta armada em negra praia hostil. Descemos em tropel. Projéteis chovem. As quedas dos soldados nos comovem. O sangue tinge o mar. Paisagem vil. E outro, a destro flanco meu, caiu. E a sinistra, 3, já não se movem. Areia sepulcrai, aos corpos sorvem. Um belicoso monstro os engoliu. A prosseguir no assalto, adentro a mata, disparo a esmo, mal vejo os algozes, e quer consigo ouvir as suas vozes. Oculto e em silêncio, ação sensata, eu poupo munição, na infinda saga, ó taciturno horror que me embriaga. Achei muito bom esse poema, uma reflexão aqui sobre a verdadeira luta que nós travamos, que é a luta que travamos com nós mesmos, mais do que qualquer luta exterior. Me parece que o poeta, nesse momento, ele estava nesse silêncio, nessa reclusão, travando uma luta interior consigo mesmo, e trouxe isso através por meio desse poema, né? E muitas vezes a gente segue aí sem saber qual a estratégia, se é poupar a munição, porque a saga é infinita, ou se disparar a esmo porque a gente quer acertar alguma coisa, quer atingir algum objetivo. Eu acho que essa escolha, esse trade-off que existe aí, acompanha toda a vida de um buscador de si mesmo, né? Alguém que quer vencer a principal luta, que é a luta da conquista do ser interior, né? Que adianta conquistar tantas coisas se o ser humano não conseguir conquistar a si mesmo. E essa reclusão, esse autoconhecimento, né? Que nesse caso aqui foi propiciado pela experiência literária do Alberto José. Eu achei que só por isso já vale aí ler o livro e mergulhar com ele nessa introspecção para tentar entender o que ele trouxe e, claro, aplicar isso para as nossas vidas, tá? Realmente estamos chegando ao fim. Queria passar a palavra para o Beto, né, para ele trazer as considerações finais aqui sobre nossa live, a experiência que a gente teve. Tinha alguns outros sonetos separados, mas eu tenho certeza que essa corrente poética eu preciso estender ela para 1h30 no futuro, porque quase todos os meus convidados deixam aqui a live com aquele gostinho de quero mais, queria conversar mais, queria explorar mais. Mas claro que por conta de compromissos e por conta do horário, claro, também das pessoas que estão assistindo, a gente precisa já ir direcionando aí para a conclusão. Então, eu te passo a palavra, tá, Beto, para suas considerações finais. Show, acho que a gente encerra bem com essa reflexão da batalha aí para a conquista de si mesmo, a poesia como arma, né? Que é uma arma que a gente tem que procurar não atirar a esmo, né? A gente tem que procurar acertar o alvo, né? E o alvo é o coração aí de quem entra em contato com os versos e se identifica e consegue se ver também no que está escrito ali. Bacana. Eu acho que tem uma conexão boa entre o meu livro e o seu, porque ambos trazem também essa descoberta, né, de si mesmo, vamos dizer assim. De uma descoberta de um aspecto de si mesmo. São introspectivos, né? Então convidam a uma reflexão mais
profunda. Mas é isso, eu gostaria de agradecer mesmo de coração, imensamente, aí por sua disponibilidade, tá bom? Gostei muito dos momentos que a gente teve, aprendi muito lendo o seu livro, recomendo demais. E bom tomar contato com a produção literária, principalmente de escritores que têm essa afinidade aí desse pensamento um pouco fora da caixa aí, que sem dúvida causa aquela ruptura que provoca as reflexões que podem mudar paradigmas, podem amadurecer entendimentos, enfim. A poesia, eu digo que ela tem um poder fantástico, às vezes, de penetrar aonde a razão não alcança. Às vezes coloca argumentos racionais tão fortes, tão rígidos, e pessoas não se convencem. Às vezes, com uma reflexão que toca ali o coração, o sentimento, a pessoa passa a ampliar a visão dela, e ainda que ela não mude de ideia naquele momento, planta uma semente que vai chegar na razão e fazer com que a conduta das pessoas passe a ter um pouco mais de sentimento e um pouco menos de uma mera racionalidade, né? Então foi muito bom, muito gostoso mesmo essa troca de experiência que a gente teve aqui nessa noite, tá legal? Queria agradecer também a todos que prestigiaram nossa live Corrente Poética dessa noite, tá? Essa live vai ficar disponível aqui no Jardins de Luxor e também em colaboração com o perfil do Beto, ele já colocou para vocês aí no começo, e vai ficar aqui também nos comentários, tá legal? Da publicação. Posteriormente também vamos colocar no Spotify, no podcast poético, que está com o nome de Jardins de Luxor, podem procurar lá que vocês vão encontrar, e também no canal do YouTube com o nome Luxor Kron, também vou colocar lá, tá bom? E, por favor, sigam, curtam, compartilhem se gostarem, porque é isso que mantém nosso trabalho aquecido, nosso trabalho com essa vontade toda de continuar produzindo e trazendo poesia aí para vocês, tá legal? Deixo um grande abraço para todos, até a nossa próxima live, não se esqueçam, tá? Poesia, sentimento, e esse é o seu espaço. Felicidade para todos e até a próxima. Muito obrigado, Beto. Até lá, cara. Tamo junto aí. Tamo juntos, valeu.